Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente recebe a primeira pessoa que nos deu entrevista nesse programa, no Sons do Coração, quando ele ainda era uma live lá no Instagram, bem na época assim que a pandemia estava com números vermelhos terríveis aqui no Brasil. É ela, psicóloga especialista em luto, Helen Angonese Ram, também a mãe do Congresso Nacional da Espiritualidade aqui de Caxias do Sul, a nossa convidada de hoje no programa Sons do Coração. Bem-vinda, Helen! Tudo bem, Vivi? Que bom, que prazer estar aqui de volta, né? Que bom ver projetos tão lindos assim crescerem, frutificarem, ganharem outra cara, outra forma, né? Parabéns pela persistência. Estamos desse aí. Tempo todo, né? Estamos aí graças à nossa equipe também, né, Helen? Ninguém que cresceu, ninguém faz nada sozinho, frutificou, são 2 anos aí, mais de 40 episódios, Helen. Que maravilha, né? Primeiro que eu percebo que às vezes a gente tem boas ideias e as ideias acabam não indo à frente. Depois muitas ideias começam, mas não tem fôlego de continuar, né? Então como é lindo ver assim as boas iniciativas que conseguem continuar e prosperar e trazer novas pessoas e faz tão bem, né? Com certeza, faz bem para tantas pessoas esses bate-papos, essas faz ideias. Bem pra gente e eu acho que faz bem para as pessoas que nos ouvem, é isso que a gente quer, né, Helen? Muito, muito. É muito legal ver um pouco mais da vida das pessoas, ter ideias, né? Como a gente tem ideias também, assim, a partir de escutar outras, né? De escutar o outro, né, Helen? É, com toda certeza. E aí, vamos começar por onde? Sabe que a gente não tem roteiro aqui, né, Helen? A gente vai conversando com as pessoas muito queridas que a gente traz para cá sempre. Vamos começar a falar do Congresso da Espiritualidade, que aconteceu essa semana aqui em Caxias, né? Depois de 2 anos aí da pandemia, ele foi aí, né? Foi concretizado. Mas eu quero saber como é que surgiu a ideia de fazer um congresso da espiritualidade em Caxias do Sul. Exatamente, a história é muito legal, né? Na verdade, eu fui com 2 amigas. Foi tudo muito pautado na sincronicidade, assim, né? Eu tava na janta na casa de uma amiga, num jantar na casa de uma amiga, e aí uma outra amiga disse assim: então, olha só, eu tô indo pro Congresso da Felicidade em Curitiba. Falei, que isso, né? Não sei o que é, mas olhei no outro dia e mandei pra ela, falei assim, já me inscrevi, vou contigo. E ela falou, mas eu nem sei certo se eu vou. Eu falei, não, agora tu vai, porque agora eu já me inscrevi. Preciso de companhia. Sim, fomos nós, né? Eu e mais 2 amigas. Então, assim, eu não tinha a menor ideia de onde eu estava, o que era aquilo, quem organizava. Isso em que ano, Helen? Isso foi, acho que foi em 2016. Acho que foi em novembro de 2016. E aí o congresso começou e aquilo começou assim, e na verdade a gente foi entendendo que não era um congresso cognitivo, né? Não eram assim ideias, amplitude cognitiva, mas era muito mais algo vivencial, assim, as pessoas iam trazendo e aquilo ia mexendo na gente, e quando a gente se via a gente estava emocionado por vários motivos. E naquele momento a gente estava também com uma das turmas de formação de espiritualidade e eu mandei no grupo, falei, gente, tá sendo muito maluco essa experiência aqui e a gente precisa fazer isso em Caxias. A gente precisa replicar isso para outros lugares. Tu sentiu um chamado? Sim, uma certeza, assim, de que a gente tinha que replicar e a gente tinha que de alguma forma trazer isso para Caxias. E aí uma pessoa escreveu de volta e falou assim, o mundo é feito de possibilidades, né? Joga para o universo. E aí eu falei, e aí as meninas falaram assim, olha, tem que conversar com aquele cara lá, é o cara que coordena, que a gente viu ele iniciando, né? Fazendo o discurso de início. E aí uma pessoa que conhecia a outra, enfim, ele acabou do meu lado, assim. Que esse cara é o Gustavo Arnes. É o Gustavo Arnes, de Curitiba, que é o idealizador do Congresso da Felicidade.
E aí eu falei para ele, né, eu gostaria muito de levar isso para lá, gostaria muito de que isso acontecesse também em outros lugares, né? E eu falei assim, claro que infinitamente menor do que o espaço daqui, lá era no Ópera de Arame, 2.000 pessoas, enfim. E ele falou assim, não proponha que seja menor, proponha que aconteça do jeito que ele acontecer. Simplesmente starta, gesta e starta dar vida a ele, que ele vai ser do jeito que ele for. E eu te ajudo. Tá aqui meu telefone, vamos fazer. Uau! E aí voltei, enlouquecida, né? Mandei uma mensagem para algumas pessoas e falei assim, seguinte, nós vamos fazer um congresso em Caxias. Quem quiser participar vai ter uma reunião tal dia. Quem quiser participar, quem quiser de alguma forma ajudar a organizar isso. E aí eu sempre brinco, né, que todo louco sempre tem uns amigos doidinhos, né? Sim, a gente se une. Graças a Deus, né? A gente sempre se une, assim, por características. E aí veio um pessoal e aí começando, vamos fazer. Na verdade, óbvio que foi muito mais difícil do que a gente imaginava fazer um congresso, né? A gente imaginava uma coisa muito mais simples. Até porque saiu maior também do que eu acho que aquela ideia de fazer o pequenininho, né? Claro, muito maior. E aí já começam, né, todas as coisas burocráticas, enfim, né? E aí a Universidade de Caxias do Sul já entrou como parceira desde o primeiro, né? Então já era daí, do pequenininho já era no auditório da universidade, com capacidade para 750 pessoas, e no primeiro já estava quase lotado, né? O primeiro foi em 2017. Foi 2017. Ou seja, novembro você foi para Curitiba, em maio do outro ano já faz aquele congresso lá, aquele primeiro daquele tamanho. Isso. Ah, tá. Isso aí. Perfeito. Uau, Helen. E aí? Foi impactante, né? Para Caxias, né? Foi muito impactante justamente porque as pessoas sentiram a mesma coisa que a gente tinha sentido lá em Curitiba. Porque as pessoas têm uma sensação de que tem uma magia acontecendo ali, né? E eu sempre falo, não é a magia de alguém que falou alguma coisa, né? Ah, a monja Coen veio e falou aquela coisa que transformou a minha vida. Mas é muito mais a atmosfera, né? É muito mais a egrégora que se forma ali dentro, né? Se forma uma egrégora amorosa que ela, a gente não sabe como, mas ela acaba sendo curativa. Então o depoimento das pessoas depois que a gente ia encontrando, assim, como é que né? é essa egrégora? Explica, vamos parar aí. É muita gente pensando a mesma coisa juntos? É isso? Na mesma frequência? Na mesma frequência, né? Na mesma entonação. Porque todo mundo chega e a arte tem muito esse papel, né? A questão artística, ela vai entrando em ti, aquela música vai entrando sem que tu perceba. E aquilo, de alguma forma, te eleva para o teu melhor. Então, não é uma ideia, não é a nível de pensamento, é a nível de sensação. Né? A gente pode ter, por exemplo, um insight cognitivo e a gente pode ter o que a gente chama na Gestalt terapia de awareness. Né? Awareness é quando o teu corpo todo sente, entende uma coisa. Sabe quando tu entende com a cabeça e quando tu entende com o corpo? Com o coração, né, Helen? Então aquilo vai entrando sem que tu perceba. E quando tu vê de alguma forma, tu tá no melhor de ti. Tanto é que as pessoas dizem assim, eu precisaria disso de tempos em tempos, eu precisaria disso, assim. Né? Eu sinto já que eu sinto falta e que aí eu precisaria de novo para estar se renovando. No melhor. Que legal, Helen. É realmente isso que a gente sente. Eu, como apresentadora aí desses 4 edições, é isso? 4 edições. 2017, 2018, 2019, 2020, a pandemia, e agora. Também me senti exatamente, essa sensação que a gente tem lá, de se sentir tomada, né? Eu acho legal, Helen, que você é psicóloga, né? Tem formações bem clássicas, né? Gestalt terapia ali que você falou, mas você é uma psicóloga meio maluquinha. Isso que eu mais aprecio em ti, maluquinha no sentido de disruptiva, de falar sobre espiritualidade, né? Às vezes tem gente que tem medo de entrar nessa seara da espiritualidade, né? Como é que foi isso para ti? Eu acho que o grande medo de entrar na seara da espiritualidade é justamente por uma falta de conceito.
A falta de conceito promove confusão. Porque o conceito de espiritualidade, ele casa muito bem com a psicologia, né? Se a gente pegar a primeira coisa clássica, é uma dimensão do humano, né? Então, a dimensão espiritual, ela é muito próxima, ela comunga muito com a dimensão emocional. Então, a gente poderia dizer assim, a dimensão emocional é uma dimensão das emoções, né? Do que eu sinto, do que eu penso, de como eu vivencio as coisas. E a dimensão espiritual é um pouco a dimensão do sentido. Que sentido eu dou para as coisas? Qual é o sentido da existência? Então, a primeira coisa é que a espiritualidade nem bem está ligada ao tema de Deus, ao tema do sagrado. Primeiro, ela é uma condição de darmos sentido às coisas que nos acontecem. A nossa própria vida. A própria existência, o sentido de Deus. E daí tem muita gente que confunde com religião, né? Que confunde com religião, que confunde com loucura, que confunde com muitas outras coisas. Né? Porque hoje, se tu colocar no Google o termo espiritualidade, vão aparecer milhares de coisas. E as primeiras coisas que vão aparecer são horrendas. Espiritualidade ligada à prosperidade, ligada a uma questão muito prática, né? Então, assim, coisas que não comungam. Então, a espiritualidade é um conceito muito delicado, porque ele vai sendo utilizado para muita coisa. Para muita coisa. Helen, bom, a gente está gravando aqui no Zarabatana Café, então aqui tem o Centro de Cultura Ordovás, eu acho que o pessoal da Companhia Municipal de Dança está ensaiando, se vocês ouvirem alguma coisa, porque a gravação aqui, né, é num ambiente real, né? Que não aqui agora. É aqui agora, orgânico, não está controlado aqui. Dá um conceito, assim, bem didático para o pessoal, o que é espiritualidade, assim, com as tuas palavras, Helen? Não existe esse conceito, esse é o problema. Não existe esse conceito. Por exemplo, se tu me pedir um conceito de luto, existe esse conceito. É um conceito consenso. Entende? Luto é uma experiência normativa a partir de um rompimento de vínculo. Isso todo mundo vai contemplar esse conceito. Agora, espiritualidade requer um processo individual, por isso que é uma dimensão humana. Então, dentro da tua dimensão humana, é o teu conceito de espiritualidade. E para ti, o que é? Que é diferente de um outro conceito de espiritualidade. Para Helen, pessoa humana aqui, o que é a espiritualidade para ti? Eu fui mudando muito ao longo do tempo, assim, foi tendo conceitos que me faziam mais e menos sentido, assim. Hoje, realmente, eu estou muito linkada a essa questão do sentido da existência, assim, muito Viktor Frankl, sabe, assim, o que nos mantém nessa existência, né? O que segura, o que embasa isso, né? Em tempos, assim, por exemplo, que os níveis de suicídio aumentaram 50%, o que embasa, né? A gente vai, a gente trabalha, a gente levanta, a gente faz as coisas, a gente almoça, a gente trabalha, a gente não sei o que, a gente paga a conta, janeiro, fevereiro, março, abril, 2017, 2018, 2019, né? Então, assim, o que embasa, o que tá para além disso, né? E que tem uma conotação do sagrado, tem uma conotação, eu entendo por sagrado o mistério, aquilo que está para além da tua mão, né? Então, eu entendo que esse sentido existencial, ele tá para além da gente. E é isso justamente que nos embasa. E é isso que cruza também as coisas que a gente faz e as coisas que a gente deixa acontecer, né? Então, quando a gente falava no início, por exemplo, assim, do programa, quando a gente falava dos projetos, né, desses delírios criativos que a gente tem, né, tudo isso faz parte, assim, desse ânimo, desse sopro, né, quando a gente diz assim... Esse sopro divino. Eu nem sei por que eu fui naquele congresso, e daí daqui a pouco naquele congresso eu mandei uma mensagem, daí naquele congresso, daí surgiu o congresso aqui, daí... Né, então, eu preciso constituir um sentido para isso, que pode ser o sentido que eu quiser dar, né? Mas um sentido para além da minha mão é um sentido que embasa mais a existência, né? Com certeza. Helen, a gente está gravando hoje, né, dia 5 de agosto, dia que faleceu uma grande pessoa da comunicação para mim, Jô Soares, né?
que se foi aí. E eu vi um vídeo e até compartilhei nas minhas redes sociais também, o vídeo de uma jornalista que ele fala, né, que foi o dia que faleceu o filho dele e ele foi trabalhar. Ele perdeu um filho com 50 anos e ele foi trabalhar. E homenageou esse filho nesse programa. E no fim ele diz assim, e a vida, o que é a vida afinal? A vida é isso que a gente veio fazer aqui. Isso me impactou tanto, sabe? Você acha que cada um de nós tem um propósito? Tem um porquê? Algo que veio fazer aqui mesmo? Eu achei tão bonito isso, sabe? Tão profundo também. Eu reassisti o filme Soul esses dias, da Disney. Né, que é um filme que fala justamente disso, assim, de propósito, né? E essa é outra palavra meio desgastada também, né? Como em 2018 a palavra gratidão ficou super desgastada, a palavra propósito de alguma forma também, né? Eu acredito que não tem, assim, um grande propósito, sabe? Mas eu acho que tem algo, assim, primeiro que eu acho que tem algo que sempre gira em torno de quem a gente é, de diferentes formas e de diferentes desdobramentos. Né? Por exemplo, eu acredito que eu tenho um propósito de tocar, de ajudar algumas pessoas dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que eu estudo, dentro daquilo que eu me proponho, de diferentes formas, né? Em algum momento isso é no consultório, em algum momento é organizando um evento, em algum momento é estar aqui, é estar de outro jeito, enfim. Então eu acredito nisso, mas eu acredito muito também na possibilidade da gente colocar os momentos, o menor, o pequeno, dentro dessa condição de propósito, dentro dessa condição de alma, né? Todas as coisas que vão nos acontecendo, né? O nosso encontro, né? Sempre te falo isso, é um encontro que tem para mim, que tem esse soul, assim, que tem essa alma, né? Então eu acredito nesses desdobramentos menores do que eu vim para ser uma comunicadora, né? Eu vim para ser uma psicóloga, eu vim para ser músico, né? Mas eu acredito muito nessas sincronicidades, nessas coincidências, nesses encontros, nessas coisas que vão acontecendo. Então eu acredito muito também no sentido disso, assim, e muito também do desdobramento de quem eu sou. Onde que eu estava, onde que eu estou agora, para onde que eu estou indo. Sabe, o acompanhamento disso. Os caminhos. Os caminhos, eu acho que o sentido brota muito ali, assim. Dessa trajetória também, né? Tanto que eu acho que as coisas mais graves em termos de psicopatologia é justamente quando eu perco um pouco essa trajetória, né? Quando eu me sinto assim encurralado num canto e parece que eu estou congelado e parece que eu não estou indo para lugar algum e que eu não vejo perspectiva de para onde eu estou indo. Por exemplo, a pandemia é isso, né? Sabe que me incomodou muito em algum momento pensar assim, tá, mas o que eu realmente mudei com tudo isso? Eu vivi tudo isso e mudei o quê? Porque eu mudei muito pouco a minha vida com a pandemia, né? Porque começou a pandemia, eu continuei atendendo online, eu podia atender presencialmente, inclusive, mas atendi online. E aí começou uma demanda altíssima de entrevista, de ideias, de escrita, então eu trabalhei muito em relação a isso. 2021 veio uma demanda gigantesca de atendimentos, então eu trabalhei muito. Então teve um momento que eu disse, eu não sei dizer o que mudou, né? Não sei para onde que eu fui, né? O que me transformou a partir disso. E em 2022 eu senti isso. E eu fiquei feliz, assim, sabe? Em 2022 eu acho que realmente, assim, aquilo me tocou para ir para um outro lugar. De um outro jeito, num outro ritmo. Eu me sinto mais compromissada com essa ideia do flow, assim, sabe? Sinto de ir para cá, sinto de ir para lá, não sinto de fazer isso. Me sinto, assim, mais honesta. Menos na loucura, na rodinha correria. do hamster. Helen, e a pandemia, ela acelerou muitos processos, né? E até processos de patologias mesmo, mentais, né? Tu acha que o ser humano, ele tá doente? Ansiedade, depressão, essa questão do suicídio.
Como é que tu percebe assim o mundo? Parece que as coisas também afloraram nesse sentido, né? Eu acho que as coisas já estavam difíceis, né? O quarto congresso de espiritualidade, ele veio com essa temática, né? Espiritualidade e saúde, 2 pontos, uma busca significativa, né? Então, assim, de que forma a espiritualidade possa ancorar um pouco, né? No tema da saúde, na saúde mental, porque os índices já eram muito altos. Então, em 2020, a gente tinha o Brasil como número 1 em ansiedade e 5º em depressão. Hoje é número 1 em ansiedade, número 1 em depressão. E nós tivemos um aumento de 50% em todos os índices: ansiedade, depressão, suicídio, burnout, o TEPT, né, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Então, tudo aumentou. Então, eu tenho percebido, assim, mesmo a demanda do consultório, assim, quando vem, assim, coisas no início mais de crise, assim, coisas mais graves, assim, de alguma forma, né? Porque a gente realmente vai precisar usar isso para alguma coisa, porque isso foi meio enlouquecedor, né? Isso teve um impacto muito forte, assim, né? Não sei como é que tu viveu, mas eu senti muito, assim, tipo, viver um decreto. Nunca tinha vivido um decreto. Decreto fecha tudo mesmo. Que é isso, né? Que medo, que susto, o que vem pela frente, né? Então, assim, esse medo de morrer e de perder foi um medo, assim, sem precedentes, né? Nós nunca tínhamos vivido nessa intensidade. É quase como se fosse uma guerra diária, né, Helen? Nessa intensidade com esta duração, né? Porque quando a gente pensa em qualquer coisa na psicologia, a gente pensa em intensidade versus duração, né? Então, as duas coisas foram altas. Foi um pico de intensidade muito alto e por muito tempo. A gente é assaltado. Então, tu vive aquele susto, tu é assaltado, mas a cena termina e tu volta, né? Tu volta para tua casa, tu volta para tua segurança. O teu mundo volta a ser seguro e tu fica sentindo ainda algumas reações daquele assalto. A gente era assaltado todo dia e ficava ali na cena, né? Não tinha baixa. E aí, quando a gente achava que começava a achar, aquilo voltava. Então, assim, eu sinto que a gente, de forma geral, não levou a sério quão grave foi aquilo, né? Eu vi um autor que falou assim: a pandemia sacudiu as estruturas, mas não teve força de modificar. E eu também acho que não modificou, né? Eu acho que a gente não modificou os ritmos, eu acho que a gente não entendeu de fato a fragilidade que somos. Você acha que teve, então, aprendizados importantes que a gente deixou passar? Eu acho. Quais, Helen? Isso do flow mesmo, isso do sentir as coisas, de parar um pouco também? Eu acho que a primeira coisa é o conceito de humano. O que é humano? Né? O que é um ser humano? O ser humano contempla uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Isso é o que nós somos por essência. E nós viemos, na verdade, constituindo uma grande loucura onipotente de que nós podíamos praticamente tudo. Nós podemos realmente trabalhar 12 horas por dia sendo seres humanos? Dá para trabalhar 12 horas, ser mãe? Não desligar do WhatsApp. Ir na academia todo dia. Não desligar nunca do WhatsApp. Então, assim, a gente não conseguiu ter uma condição de que não cabe tudo, né? E aí veio a pandemia e veio isso. Opa, agora vamos modificar, nós vamos mudar, nós vamos modificar, né? E quando começou a abrir, nós voltamos naquele ritmo mais plus, assim, né? Então, a nossa saúde mental, que já vinha meio assim, com essa aceleração... Foi. Tu acha, Helen, que as pessoas param para se ouvir? Ouvir o coração, ouvir o que elas realmente querem, ouvir o que faz sentido na vida delas, ou não? A gente vai tocando até ficar doente, até entrar num nível de ansiedade insuportável, até o corpo gritar.
que alguma coisa está errado. Eu acho que essa é o grande ponto da saúde mental para mim, né? Quando as pessoas chegam no consultório, por exemplo, e começam a contar as coisas e tu tem uma sensação de desligamento. Então aquela pessoa fazia 1 milhão de coisas, mas tu tem uma sensação de desligamento. Ela não sabe bem por que ela se colocou em determinadas situações, o que fez ela fazer o que faz, o que faz ela escolher o que escolhe. Tudo fica meio solto. E com isso a gente pode se colocar em lugares irreversíveis, graves, difíceis. Então, quando as pessoas dizem assim, deve ser muito difícil no consultório, as pessoas no consultório devem estar muito mal. Eu falei, não, as pessoas no consultório estão bem. Estão procurando ajuda, né? As pessoas no consultório estão bem, quer dizer, né? A gente só lida com gente acima da média que tem esse contato. Essa semana aconteceu isso, tô bem, tô mal, saí de lá, tô aqui, tô indo para outro lugar, onde que eu tô na minha vida, o que eu tô buscando, como é que é. Então, essas pessoas estão bem. Estão se olhando. Estão se olhando, né? A grande questão são as pessoas que tá sempre tudo bem, né? Ou aquelas que sabem que estão mal, mas que também não sentem que tem força de buscar alguma coisa diferente. O que é tá bem, Helen? Porque às vezes a gente acha que tá bem é ter tudo sob controle e uma vida perfeita. Aí a gente parte para um outro lugar, né? Exatamente. Eu posso estar bem vivendo uma coisa muito difícil, né? Se a tua mãe hoje vai para o hospital e tu vai cuidar dela, tu não tá bem porque tá fora da tua condição, porque tá dentro de um hospital, né? Mas tá bem porque sabe o que tá fazendo e tá fazendo o que precisa fazer e sabe que é por um tempo. Então a gente pode estar bem vivendo coisas difíceis. Eu termino um casamento que me fez muito mal. Eu tô mal e eu tô bem porque eu tô fazendo o que eu acho que eu preciso fazer, que vai me levar para um outro lugar. Então eu acho que tá mal é não saber, é saber pouco. Isso é tá mal, mesmo achando que tá bem. É maluco, mas faz sentido. Helen, eu te conheci graças ao teu trabalho de TCC sobre o luto. Sim. Que eu li a primeira página do teu trabalho do TCC, eu disse, eu tenho que conhecer essa mulher que escreveu daquele jeito. Que era uma menina. Era a história de uma menina de 4 anos e que ela perdeu o pai e o mundo dela, que era colorido, ficou preto e branco. Era mais ou menos isso que você escrevia lá no começo do teu... Nem lembro disso. E aquilo me bateu tanto que até hoje isso já faz... mais de 20 anos, talvez, 15, não sei, que eu lia, isso tocou em mim, eu disse, eu tenho que fazer terapia com essa mulher aqui. Em janeiro eu faço 20 anos de formada. Então eu me lembro dessa descrição, porque muita gente te conhece dessa história do luto, muita gente te conhece do acidente da TAM, que tu trabalhou lá bravamente, enfim. Mas talvez poucas pessoas conheçam que tu transformou uma dor grandiosa, gigante, num trabalho de TCC e na ajuda para essas pessoas também. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, contasse essa tua história, se tu se sentir bem para isso, claro. Não sei se transformei a dor, né? Essa semana eu fui num velório de um amigo que morreu e ele tem uma filha, né? Um pouco mais velha que nós, ela deve ter uns 10 anos e saiu desesperada lá de dentro, né? E a sensação é assim, a vida dela vai mudar para sempre, né? Eu já conheço essa história. Eu já conheço essa história, a vida dela vai mudar para sempre e vai ter uma parte que sempre vai ser difícil. Então, não sei bem como é que é, né? Hoje, eu acho que quando eu era mais jovem eu sabia. Hoje, com 40, não sei, né? Porque eu acho que tem uma parte que a gente restitui, tem uma parte que a gente não restitui nunca, né? Tem uma parte que sempre vai fazer falta. Que sempre vai doer. Que sempre vai doer, não importa quantos congressos a gente faça, quantas pessoas a gente ajuda, né? Mas sempre vai estar ali, sempre vai estar viva, né? Não tem reconstituição, porque tem coisas que são muito fortes mesmo, e essa é uma delas, né? E por que a escolha de trabalhar com luto, então? Porque é algo que muita gente não gosta nem de falar sobre, né?
É algo muito, realmente é muito sombrio esse lugar, né, Helen, do luto, né? Não sei te dizer exatamente, né? Eu acho que, olhando hoje de uma forma mais madura, acho que faz parte também de uma coisa meio onipotente, assim, dá para dar conta disso, assim, de um jeito mais tranquilo, né? Assim, então, claro que eu acho que estudar fez parte no momento de compreender algumas coisas, né? Esse eu acho que é o luto infantil, as coisas ficam muito soltas. A gente não tem capacidade cognitiva de entender, né? Os adultos nem sempre têm condições também de explicar, de lidar com isso, então tudo fica meio solto. Então eu acho que a primeira coisa foi tentar compreender, assim, foi estudar, foi dizer, o que é isso que eu vivi, né? E eu acho que num momento até ficou meio romantizado, assim, sabe? A menina que deu conta, a menina que se tornou madura, né? A menina que cresceu a partir disso, que não ficou mimada, né? Uhum. Que é um outro papel também. Acho que teve isso também, né? Teve isso também. E tem uma outra coisa que é uma menina de 4 anos que fica viva, né? Que tá sempre viva, assim, né? Que ficou na falta, né? Que faz falta. Então eu acho que reconhecer isso, eu acho que é uma coisa assim muito mais madura. Eu acho que esse é um segundo momento quando a gente pode reconhecer que, independente de tudo, eu acho que eu fiz as melhores escolhas que eu poderia ter feito dentro do cenário, né? Foram as mais saudáveis possíveis, mas ainda assim complicado, né? Então é isso que tu falava, assim, o que é estar bem, o que é ser super saudável, né? Eu acho que quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente olha, quanto mais a gente tem condições de constituir esse sentido para outros lugares. Isso eu acho que é saúde. Trabalhar com a finitude, Helen, também é trabalhar com o humano, né? Saber, bom, ok, vai chegar um dia que nenhum de nós vai estar aqui e a gente não tem o controle sobre como partiremos, né? E nem quando, nem de que jeito, nem... é olhar para a vida e para a alegria de viver também? É. Aqui. Ah, sem dúvida. O que eu posso fazer? Vamos aproveitar, galera. Vamos aproveitar a galera aqui. Hoje, né? Também tem a ver com isso, Helen? Com certeza. Porque a gente é meio onipotente de dizer, não, eu tô bem, nada vai me acontecer, eu posso deixar algumas coisas pendentes ali de lado, né? E essa eu acho que foi o grande pecado capital com a pandemia, né? Se eu não morrer, né? Se tudo der certo, né? Eu vou fazer tudo muito diferente. Você não morreu. E aquela tua, né, promessa que tu havia feito. E a gente entra de novo na rodinha do hamster, né, Helen? E aquela vida que tu desejava, né? Que movimentos estão sendo feitos para aquela vida que tu desejava, já que podia ter morrido e não morreu. Já que tantos morreram. Como é que tu vai honrar essa vida? Porque eu acho que a morte traz isso, né? Tu honra a vida. E é incrível como as prioridades mudam, né? Hoje tu pode ter um problema super importante. Nossa, porque não deu certo aquilo, porque não deu certo aquilo. Se tu tiver um gripão amanhã, teu problema some. Tu nem lembra mais. Tem que resolver aquilo que é mais urgente, né? Se tu tiver uma cistite, tu diz assim, eu só quero um antibiótico, eu não tenho problema nenhum. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, eu acho que as coisas do corpo e as coisas da finitude, elas organizam as coisas também de um jeito muito interessante. Elas reordenam, né, numa sequência que... Sim, a gente tem que ouvir o nosso corpo, né? Helen, eu quero te aproveitar para te dar umas dicas pro pessoal. Como é que a gente pode ficar bem? Como é que a gente pode viver bem? Como é que a gente pode aproveitar a vida? É tão bom viver, né? Rubem Alves, né, que é o livro que você trouxe aí, já dizia isso, que ele não queria morrer, porque é tão bom viver. Eu sinto isso também, né? A vida é tão boa, a gente quer. Como é que a gente faz para aproveitar isso, acordar dessa rodinha do hamster, assim? Acorda de manhã, café, paga boleto, trabalha, Como a gente desperta disso? Eu acho que o primeiro passo é isso que tu disse, assim, eu realmente concordo muito mesmo com isso, assim, que é a questão do contato.
né? Porque não tem como alguém te trazer uma coisa de fora para dentro, assim, sem que tu tenha contato. Porque de repente eu vou te dizer uma coisa que para ti não é aquilo, né? É incrível como as receitas individuais são absurdamente diferentes, são absurdamente personalizadas, né? Pode ser que alguém diga assim, olha, para viver bem precisa fazer exercício, mas outra pessoa pode ter uma compulsão a exercício, né? Então, assim, eu acho que nunca se falou tanto, e eu acho que saúde mental está virando um valor estratégico, inclusive dentro das empresas, e está se tornando, assim como o aprendizado. Eu acho que a saúde mental também tem se tornado isso, né? E assim, para viver bem, tu tem que descobrir a tua receita. E isso ninguém vai poder te dar. Não tem como alguém te dar isso, né? Porque as receitas são muito diferentes. Por exemplo, se eu tô meio triste, eu gosto de me arrumar. Eu gosto de me maquiar, gosto de me arrumar, sabe que eu sou meio peruazona. Ah, eu também sinto. Mas eu me identifico contigo Mas nisso. essa é a minha receita. Tem gente que odeia isso, né? Tu vai dizer isso, tem gente que odeia, né? Eu adoro ir no spa, eu adoro fazer massagem, eu adoro essas coisas. O Pietro também adora. Eu também adoro. Tem gente que odeia essas coisas, né? Então, assim, é tudo muito personalizado, né? Muito personalizado. Tu tem que descobrir qual é a tua receita a partir de quem tu é, a partir do momento de vida que tu tá, para saber o que faz sentido para ti. Se ouvir também. Se ouvir e fazer, né? Eu sei tudo, só não faço. Eu sei, eu me ouço, eu sei que eu preciso fazer isso. Heli, vamos para tua dica de livro? Então, minha dica é muito amado Rubem Alves. A minha dica é muito maravilhosa, se chama Variações sobre o Prazer. E prazer é uma coisa assim quase que minimizada assim no nosso tempo. Minimizada não é essa palavra. É meio mal vista nesse tempo, porque o prazer é meio exacerbado, né? Aquela coisa muito sexualizada. Mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando o que tu falou antes, assim, de alegria de viver, assim, né? De prazer com a vida. Né? Quantas pessoas que a gente conversa hoje que dizem assim, eu gosto de viver. Eu gravei um videozinho uma vez, mas assim, muito despretensioso, e as pessoas acharam o máximo. Que eu falava assim, que o dia que tu morrer, o que Deus vai perguntar para ti? Ah, eu vi esse vídeo, eu amei. O que Deus vai perguntar? E aí, Vivi, tu gostou? Porque não é isso que tu perguntaria para os teus filhos? Foi bom? Né? O passeio foi bom? Tu gostou que eu te dei a vida? Tu gostou de viver? Né? Imagina tua decepção como mãe, dizer... Mais ou menos. Não era bem isso, né, mãe? Assim, foi, mais né? Mais ou menos. Foi meio, tu me deixou largado lá. Foi meio cansativo demais, né? Ou vim aqui só para sofrer, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento, assim, né? Passando um pouco essa pandemia, passando o nosso inverno rigoroso aqui, acho que a gente está indo um pouco para essa primavera, e eu acho que a gente precisa sentir a primavera dentro da gente. E eu acho que o Rubem Alves tem esse dom, assim, com os ipês amarelos, né? De endereçar, de ancorar um pouco essa primavera dentro da gente, assim, no sentido de que a gente goste de estar aqui, que a gente goste de viver. Então eu acho que mais do que tudo, eu acho que a gente precisa disso. Então quando tu pediu a dica de livro, eu falei, é isso, a gente precisa gostar de viver. Porque o gosto por viver organiza muito as outras coisas, né? Organiza o nosso passado triste, as coisas que não deram certo, que todo mundo tem, né? As coisas que não são bem como a gente gostaria hoje, que todo mundo tem, né? As coisas que a gente ainda vai viver, né? Então, acho que se a gente gosta de viver, a gente encontra um lugar para as coisas difíceis e a gente também amplifica. Eu tenho um professor na psicologia que estava abrindo um congresso online esses dias, né? E falou assim, essas ideias eu estou deixando mais para vocês, porque eu daqui a pouco já estou partindo, né? Por que ele está dizendo isso? Eu vou fazer 90 anos daqui a uns dias. Né? Eu falei, gente do céu, parece que tem 60, né? Está fazendo 90 anos. E aí uma pessoa esses dias perguntou para ele, assim, né? O que era, né? Porque ele dá aula, ele viaja, né? E aí ele falou várias coisas, assim, né, de alimentação, de exercício, de sono, né, e ele falou, e se eu pudesse dizer mais uma coisa, eu diria agradecer,
Porque quando a gente agradece, quando a gente está agradecido, quando a gente está grato por algo, a gente está percebendo essa coisa, né? A gente percebe o movimento da vida e a gente está cheio, né? A gente está numa condição não de pouco, de vazio, a gente está numa condição de graça. De plenitude, né? Talvez venha daí essa palavra de plenitude, né, Helen? Que bonito. Agradecer, né? Já que a gratidão ficou meio #gratidão. Helen, e qual é o som que habita o teu coração hoje, assim, aqui e agora? Essa é a pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui. O som que habita meu coração hoje é a alegria, assim. Eu me sinto alegre, assim. Me sinto alegre de estar fechando esse episódio do Congresso, né? Essa luta toda, todos esses ajustamentos que foram para acontecer. E com isso eu acho que a gente fecha um tempo difícil, a gente fecha a pandemia, a gente fecha um pouco daqueles tempos tão escuros, assim, tão impotentes, né? E acho que a gente consegue ir para um espaço, assim, para um lugar espaço mais leve, assim, mais gostoso. Que bom te ter aqui, Helen, hoje. Igualmente. Que bom resgatar algumas coisas tão legais que a gente pôde conversar aí da nossa trajetória também, né? Enquanto uma amizade que se construiu aí, muito bacana. É uma alegria te ter aqui. É muito bom te ouvir, é muito tranquilizador. Gosto muito do teu jeito crítico de olhar para as coisas também, de uma forma diferente, disruptiva. Que bom que tu trouxe esse congresso para Caxias do Sul. Eu acho que isso serve não só para um grupo, mas serve para toda uma cidade também que cresce num movimento diferente do que se constrói até aqui. E que tu possa levar essa luz aí, ó, para muita gente. Obrigada mesmo. A gente tem um presentinho para ti, da nossa querida Botânica Boutique Floral. Uma planta para que tu possa cultivar e levar junto com as tuas boas ideias aí, com essa tua luz toda para muita gente. É isso que a gente precisa, né? A gente precisa de vida. Precisa de vida, vida sempre. Né? Vida que floresce, que frutifica, né? Ai, que lindo. Olha que obrigada. Amor, para você levar e se lembrar da gente, Helen, dos Sons do Coração. Obrigada mesmo. Obrigada eu. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada pelo carinho. Fiquem bem e que vocês possam assistir esse conteúdo e aproveitar também essas palavras tão sábias da nossa querida Helen. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que...